Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós hoje vamos fazer um estudo sobre a independência do Brasil. Já lembrando que nós, este ano de 2021, estamos comemorando o bicentenário da independência. Mais motivo para nos alegrarmos em fazer esse vídeo. E espero que vocês já tenham visto o vídeo anterior sobre Dom João VI, a vinda da família real para o Brasil. Que vocês já tenham visto os vídeos sobre evolução e revolução, que nós trabalhamos as revoluções burguesas do século XVIII, porque estes assuntos vão nortear a nossa fala a partir de agora. A independência do Brasil não pode ser descolada da realidade que existe neste momento da história, da realidade socio-histórico que nós estamos vivendo agora aqui, no momento do ano de 1822, quando é declarada a independência do Brasil. Porque a independência do Brasil, ela vem no bojo dessas construções do século XVIII e que atravessa todo o século XVIII nessa discussão, desde o pensamento iluminista, não é? Traz a partir do pensamento iluminista a independência dos Estados Unidos, as revoluções burguesas da Inglaterra e principalmente a da França, que é um marco de ruptura entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E nós hoje vamos trazer aqui a independência do Brasil sem perder esse norte, sem perder esses ideais de liberdade que surgem lá no século XVIII e que se espalham pelo mundo inteiro, não é? Nós temos que perceber também o poderio de Napoleão Bonaparte, que força de uma certa forma a vinda da família real para o Brasil. Então, quando a família real vem para o Brasil, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, nós vamos observar uma ruptura entre a colônia Brasil e a metrópole Portugal, porque vão se desfazendo os laços de dependência, já que Portugal está muito endividado com a Inglaterra, e a Inglaterra aparece nesse cenário como a nova poderosa do mundo inteiro, porque começou a partir da Inglaterra a Revolução Industrial. E essa revolução vai se espalhar também pelo mundo. E o Brasil, como colônia de Portugal, começa então a abrir os portos para que os produtos ingleses entrem e possam fazer comércio com a colônia Brasil. Só que quando Dom João VI vem para o Brasil, que já era vice-reino de Portugal, declarado pelo Marquês de Pombal, agora com Dom João VI e sua corte no Brasil, é alçado à categoria de Reino Unido a Portugal, quebrando assim o pacto colonial que impedia o comércio livre dos brasileiros com outras nações além de Portugal. Então, aqui muitas mudanças vão acontecer com a chegada da corte, inclusive, que nós observamos em outro vídeo. Muitos atritos entre brasileiros e portugueses vão surgir. E quando Dom João sai do Brasil em retorno a Portugal por exigência dos portugueses que estão lá fazendo uma rebelião, uma revolta do Porto, eles solicitam que Dom João volte a Portugal sob pena de perder a sua coroa. Dom João retorna e deixa Pedro I aqui, jovem rapaz. E também exigem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal, porque a partir do momento em que se quebra o pacto colonial, os comerciantes portugueses ficam prejudicados com seu comércio garantido aqui na terra do Brasil. E aí a Inglaterra, como uma grande concorrente de mercado, é muito ameaçadora ao comércio de Portugal. E eles, assim, exigem o retorno de Dom João e também a volta do Brasil à colônia.
Dessa mesma forma em que os portugueses querem o pacto colonial, os comerciantes brasileiros não querem, porque agora o Brasil já experimenta um nível de desenvolvimento tal que é impossível retornar à condição de colônia, porque com os portos abertos o mercado se amplia, o comércio interno aumenta, o movimento inclusive para fazer comércio com a Inglaterra e com outros povos, não é? Não nesse momento, mas já abre essa porta. E os brasileiros não querem o retorno da condição de colônia. Querem agora fazer parte de um mesmo reino de Portugal. E por muito tempo ficou aqui localizado a administração do reino de Portugal. Isso desagradou muito aos portugueses. Então, permanece no Brasil como príncipe regente, ou seja, representante do rei aqui no Brasil, para administrar e organizar o Brasil a partir deste momento. Mas nós vamos observar muita resistência a essa permanência de Pedro. Os portugueses não aceitam, alguns brasileiros não aceitam, porque no Brasil nós já vamos ter desde a Inconfidência Mineira, não é? A Revolução Pernambucana, a independência da Bahia, que são levantes que vão acontecer nesse período e que já se formam dentro de uma estrutura de revolução burguesa e muitas vezes na intenção de romper completamente com Portugal. Existe essa divisão desse pensamento entre os brasileiros. Alguns querem que o Dom Pedro continue aqui no Brasil e outros querem que toda a colônia saia do Brasil para que seja declarado a República Brasileira. E esse momento vai criar muito atrito. Mas voltemos a falar um pouco da figura de Dom Pedro I. Por que será que muitas pessoas não aceitam a postura de Dom Pedro? Porque Dom Pedro era muito jovem, rapaz, bonito, elegante. Ele foi criado com a sua avó Maria por muito tempo, não é? Quando ele veio para o Brasil, ele veio aos 9 anos de idade, era uma criança, teve convívio com os brasileiros, e nós sabemos que aqui no Brasil, essa condição aqui no Brasil, quebra-se um pouco a ritualística. A colônia dos nobres aqui é mais flexível, a vida é mais flexível. O próprio Dom João VI colocava que se sentia muito bem aqui no Brasil, longe das intrigas da corte e também dos excessos de protocolos que eles viviam lá em Portugal. Então Pedro é aqui criado no Brasil de forma livre, se relacionando com todas as pessoas, andava nas ruas e conversava livremente com as pessoas, com os jovens, com os rapazes, nas tabernas, com as meninas, não é? Com todas essas pessoas que... Então Pedro vivia uma vida solta, à vontade, namorador, gostava de brincar, de curtir, de tomar um vinhozinho na taberna e conversar com as pessoas, então nem um pouco preocupado com essa vida de ser líder, de ser rei. Ele queria ser jovem, alegre, brincalhão, e isso incomodava aqueles que tinham maior preocupação com a corte, né? Deixava um pouco a desejar essa postura de Pedro. Mas quando o pai saiu e que deixou um recado para ele, que tomasse conta do Brasil e que se por acaso viessem alguns aventureiros declarar a independência, que Pedro mantivesse a coroa dele aqui. Porque nós sabemos que as revoluções, a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, todas as revoluções que atravessaram, que romperam com o limite de manter o rei e o parlamento unidos para formar uma monarquia constitucional, foram vítimas de grande violência. Foi observado isso na França, quando Robespierre tomou poder e força
não é uma república representativa sem a autoridade do rei, coloca o rei na guilhotina. Muito sangue, muito terror correu na França. E lá na Inglaterra também, na tentativa de excluir o rei, colocou o rei Carlos I para ser decapitado. A Inglaterra atravessou dor e sangue, retornando posteriormente a uma condição de monarquia parlamentar, que até hoje nós vemos essa postura lá. E aqui a recomendação de Dom João VI a Dom Pedro seria de uma forma a manter o Brasil sem esse horror da guerra, esse sangue jorrado. Se a revolução chegasse a ponto de manter o rei, mantendo um parlamento, uma constituição, seria muito mais agradável, e assim que foi feito no Brasil, graças inclusive ao acompanhamento dos espíritos de luz que sempre estão aqui no Brasil a tecer a nossa trajetória junto com aqueles que, encarnados, têm o poder nas mãos. Então nós vamos observar aqui no nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nesse capítulo, não é? No capítulo que trata da independência do Brasil, que é o capítulo Primórdios da Emancipação, e também o outro que trata propriamente da independência, que é no limiar da independência, essa presença de Ismael, dos seus guias mentores, inclusive do próprio Tiradentes desencarnado, que vem em auxílio da nação brasileira acompanhar Dom Pedro nas suas decisões. Ele traça o perfil aqui de vários valorosos colaboradores, inclusive ele traça o perfil da nossa querida princesa Leopoldina, não é, que era uma princesa austríaca, que foi convidada pelo rei Dom João VI a se casar com Pedro I. Pedro I não a conhecia apenas por fotografia, mas quando conheceu ficou surpreso, porque a princesa Leopoldina verdadeiramente era uma princesa íntegra, muito bonita, muito amorosa, compassiva. E eu vou mostrar para vocês aqui um trecho que fala desse perfil da princesa Leopoldina. Aqui na página 108, no final, no último trecho, existe uma descrição muito boa sobre a Leopoldina da Áustria. Aspas para Humberto de Campos. A arquiduquesa Leopoldina da Áustria, alma sensível e delicada, essa princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estranhices do esposo em um dos períodos mais delicados de sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. Então ele mostra aqui que a princesa Leopoldina foi solicitada a comparecer ao Brasil, a ser esposa de Dom Pedro, pelo seu perfil amoroso, paciente, responsável, então deixando aqui a sua marca, não é, de valorosa contribuidora da espiritualidade e também da nossa pátria. A princesa Leopoldina, nós sabemos que ela vai atravessar momentos difíceis com Dom Pedro, porque, na verdade, esse casamento entre Leopoldina e Dom Pedro é um casamento político, não é? É um casamento que foi determinado pelas condições do cerimonial, e que os casamentos dessa época não eram feitos por amor. E nós vamos ver o Dom Pedro muito apaixonado pela a senhora Domitila de São Paulo, que ele vai dar o título de Marquesa de Santos, que muito bem está descrito no filme que nós temos aqui no Brasil, esse romance entre os dois. O filme foi Independência ou Morte, eu botei na minha playlist. Esse filme, ele foi feliz quando colocou Tarcísio Meira como
Pedro I, e Glória Menezes como a Marquesa de Santos. No filme ela aparece como a Marquesa de Santos. E o amor deles na vida real é muito bonito. Nós sabemos que eles são casados há muitos anos, envelhecem juntos os dois. Então, demonstrar mesmo de forma assim despretensiosa em fazer o filme dessa forma, porque nós não saberíamos o futuro desses dois personagens, que para o Brasil representa o amor de um casal unido. Então o filme traz a princesa Leopoldina, muito bonita, vale a pena ver o filme, e a Marquesa de Santos como Glória Menezes, que também está muito bonita no filme. Ele traça, eu acho que ele traça assim, poeticamente todos os quadros, mas que vale a pena ver o filme, apesar de ser colocado algumas questões ali que na realidade histórica ela não acontece, como no momento em que Dom Pedro dá o grito de independência. Esse momento ele é muito bonito no filme e a gente pode ali rever inclusive o quadro que foi pintado, não é, em homenagem ao 7 de setembro, e que o filme traz ali uma cópia do quadro, uma cópia dramática do quadro, e que a gente sabe que o quadro também traz ali uma licença poética para demonstrar o 7 de setembro. Então, continuando, Dom Pedro se casa com a princesa Leopoldina, mas enfrenta grandes problemas na política do Brasil de aceitação à sua permanência aqui. E aí existe uma imposição por parte da corte portuguesa que Dom Pedro retorne a Portugal. E Dom Pedro, se retornasse de Portugal, nós iríamos ver uma batalha árdua, sangrenta, como vimos na França. Isso é impedido, inclusive pelos amigos espirituais que nós vemos aqui em concílio espiritual para auxiliar o Brasil neste momento. Então, a comitiva de Ismael na espiritualidade se reúne para que o Brasil atravesse esse momento sem que tenha uma mancha de muita dor, de muito sofrimento e de muitas guerras fratricidas. Então, aqui no trecho, na página 114, tem um trecho interessante sobre isso, que ele fala o seguinte, aspas, a caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e por meio de processos indiretos procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Então ele traz as ideias liberais, mas sempre com esse cuidado de plantar no coração dos homens esse sentimento de fraternidade, para que o Brasil não entre numa guerra violenta. Aqui, então, ele coloca muito interessante a presença do próprio Tiradentes, né, em auxílio espiritual. É então que a personalidade espiritual daquele que for o Tiradentes procura um mensageiro de Jesus, solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. Ele busca Ismael para fazer perguntas, né, sobre como agir, né? E lá no trecho da frente, ele vai colocar outra situação, não é? Ele coloca o seguinte, ó, precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Quer dizer, é bom que antes mesmo de acontecer o ato da independência, sejam inspiradas as pessoas que vão realizar esse processo. Então, todas as pessoas envolvidas aqui, o Dom Pedro, a princesa Leopoldina e outros também, que eu vou citar daqui a pouco, são aqui estimulados durante o sono, durante a sua intuição diária, dos seus pensamentos, suas reflexões, para que esta pátria atravesse pacificamente o momento da independência, não é? Ele continua aqui, no problema em causa, temos que aproveitar a autoridade de um príncipe no mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas,
sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Olha aqui como ele coloca a importância da presença do príncipe, de não perder Dom Pedro aqui neste momento, que Dom Pedro aqui é um eixo pacificador entre as duas nações que estão aqui se separando, não é? Entre Portugal e Brasil. Dom Pedro aqui é um elo de união e que nesse momento representa grande importância a permanência do príncipe no Brasil para efetuar essa transição, não é? E aí nós vamos ver aqui o desenrolar desse momento que busca realmente manter o príncipe aqui. Só que Portugal não vai aceitar isso facilmente, vai mandar tropas aqui para o Brasil, para buscar Dom Pedro, buscar e levá-lo à força para Portugal, porque eles querem, de qualquer maneira, fazer com que o Brasil volte a ser a colônia portuguesa. Então, as cortes exigem a volta de Dom Pedro, mas os brasileiros se organizam, fazendo um abaixo-assinado para que Dom Pedro não volte a Portugal, que Dom Pedro fique no Brasil, e eles fazem um abaixo-assinado, que esse número, inclusive, é um número de pessoas que assinam esse documento, é um número muito interessante, porque alguns historiadores diferem na sua construção. Uns dizem que é 2.000, outros dizem que é 6.000, e aqui, neste livro, diz que 8.000 assinaturas solicitam que Dom Pedro fique no Brasil. Tá aqui, ó, na página 117, aspas para Humberto de Campos. Conhecendo as ordens rigorosas das cortes de Lisboa, que determinam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, reúnem-se os cariocas para tomarem as providências de possível execução, e uma representação com mais de 8.000 assinaturas é levada ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhada de numerosa multidão, a 9 de janeiro de 1822. Tá vendo? Aqui no dia do fico, que nós conhecemos como essa data. Dom Pedro, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual de companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra de emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe simultaneamente as palavras do pai no instante da despedida. Quais foram as palavras do pai? Se, por acaso, houver a luta pela independência do Brasil, coloque a coroa na sua cabeça, ao invés de entregar aos aventureiros. Então ele lembrou neste momento das palavras do pai por orientação espiritual que o incitou a lembrar dessas palavras. E aí nesse momento ele fala que vai ficar no Brasil. Olha aqui, ó. Aquele povo já possuía consciência de sua maioridade, nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial, integrado que já se achava no patrimônio de suas conquistas e de suas liberdades. Então aí ele declara: se é para o bem de todos e felicidade geral, diga ao povo que fico. Este é um momento também que nós poderíamos até considerar como marco da ruptura e da independência do Brasil. Mas não foi esse consagrado como ficou o 7 de setembro. Mas esse momento é de grande importância, porque Dom Pedro deixa claro que o Brasil vai se separar mesmo de Portugal quando ele diz que fica aqui, para ser considerado o primeiro imperador do Brasil, não é? É o primeiro império, é esse período que nós conhecemos como o primeiro império. É então que neste momento de grande alegria para o povo brasileiro, Portugal envia as tropas para impor o retorno de Dom Pedro a Portugal, não é? E na costa brasileira chegam soldados a fim de levar uma batalha sangrenta com a finalidade de buscar Dom Pedro. Os brasileiros se organizam em milícias, muitos deles se unem ao exército brasileiro para entrar no processo de guerra,
Mas por inspiração espiritual, os portugueses recuam e retornam a Portugal. Esse trecho é muito interessante, ó. Tá aqui também na página 118. A verdade é que, sem um único tiro, o chefe português obedeceu com humildade a intimação de Dom Pedro, retirando-se com suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Na verdade, Dom Pedro intimou, deu ordens para que eles retornassem a Portugal, porque ele não ia voltar e ele não ia querer que houvesse sangue e dor, né? Então aqui, ó, tem esse momento. Outra figura muito importante aqui do livro, que é citado como grande colaborador do Brasil, é a figura de José Bonifácio de Andrada. Os Andradas são dois irmãos, não é? Que na verdade José Bonifácio, ele é muito importante porque José Bonifácio é de uma visão política muito grande. Ele tem uma experiência larga com as revoluções burguesas, inclusive ele lutou em armas na França e sabe que caso o Brasil não aceitasse a presença de Dom Pedro, poderia cair nesse momento sanguinário, que ele viu claramente acontecer isso lá na França, quando ele acompanhou a tirania de Robespierre, não é? Que colocou o rei na guilhotina e levou milhares e milhares de mortos por uma causa perdida, porque é necessário que essa transição seja calma, compassiva, a fim de que as populações compreendam o processo em que vivem, para que a violência não se instale. Porque a evolução, ela se dá vagarosamente e tem um momento que é rápido, que é esse momento que nós reconhecemos como revolução. Mas é necessário que tenha-se paciência na construção, para que não venha a cair nessa violência. E a manutenção de Dom Pedro como regente, aqui como primeiro imperador, é muito importante para a sociedade. E aqui, depois desse momento em que o Dom Pedro continua no Brasil, ele declara que José Bonifácio, ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros. Então ele começa a fazer com que o Brasil se organize. E José Bonifácio vai ser aqui de grande importância para este momento no Brasil. E um destaque também para o papel da maçonaria, porque José Bonifácio é membro da maçonaria, e dentro da maçonaria, nas discussões internas, nós vamos ver sempre José Bonifácio ao lado de Dom Pedro, auxiliando para que ele permaneça no Brasil a fim de manter essa luz, essa ordem, no país. Porém, tem um problema, porque o Brasil está dividido nessa opinião. O Brasil, tem partes do Brasil que acata a ideia de Dom Pedro permanecer, mas tem partes do Brasil que não, que acha que Dom Pedro deve voltar e que o Brasil deve ser governado pelos brasileiros, e ainda tem parte dos brasileiros, aliás, dos portugueses que moram no Brasil e que acreditam que o Brasil deve retornar a ser uma colônia de Portugal. Então essa divisão é muito grande e o Brasil está dividido aqui, abaixo da linha de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Aí a gente vai ter uma opinião a favor de Dom Pedro. E acima da Bahia, nós vamos ter as pessoas aí divididas nessa dimensão de que de que Dom Pedro deve permanecer ou voltar. Então fica aqui registrado também, olha, tá vendo? Na página 119. Todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se faz sentir desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses desde a Bahia até o Amazonas representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal emancipacionista. Isso quer dizer que da Bahia para cima até o Amazonas, Pará, nessa região, existia muito problema de aceitação. Inclusive nós vamos ver aqui na Bahia, não é? O que nós consideramos
a independência da Bahia, que gerou muita guerra, muita dor, muito sangue jorrou aqui pela independência. Não é? Nós vamos ver aqui figuras nobres como a Soror Joana Angélica, que morreu no convento da Lapa, impedindo a entrada dos soldados portugueses que queriam invadir o convento. Ela morre ali como uma heroína da pátria, da Bahia, aqui da independência da Bahia. Nós vamos ver também a Maria Quitéria, que é uma mulher que se veste de trajes masculinos e ingressa no exército brasileiro em defesa aí da manutenção da pátria e da ordem da pátria, porque eles enxergavam nesse momento em que a ordem e a disciplina era muito mais importante. E também existe nesse lado aí no Nordeste, nessa dimensão dessas lutas, um interesse em dividir o país em pequenas províncias, já que Portugal não quer somente voltar o Brasil a ser colônia, ele quer que cada território brasileiro, cada província se comunique direto a Portugal. Isso faria com que o Brasil se esfacelasse e as províncias se tornassem independentes uma das outras, fazendo com que o coração do Brasil se deformasse. Nós vemos nesse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a grande preocupação de Jesus e de Ismael em manter o território unido em forma do coração do mundo. Não é? Nós vimos lá no começo, naquele vídeo, A Missão Espiritual do Brasil, que fala desse cuidado que se tem para que a forma do Brasil não se esfacele, não é? Porque foi aqui determinado por Cristo esse local, embaixo da cruz do Cruzeiro do Sul das Estrelas, uma forma de coração, que é o Brasil abençoado, esse Brasil plural, que traz todas as cores, não é? Todos os povos, que une todos os povos, que uniu no princípio os portugueses, os africanos e os índios nativos aqui, para essa grande festa de redenção espiritual, que é a nossa missão no Brasil. Então, o Brasil também ele é acolhedor de todas as nações. O Brasil que acolhe japoneses, árabes, alemães e todos os outros que migram para cá com a intenção de reconstruir-se a sua vida. E muitos de nós sabemos, somos devedores do passado que viemos aqui para regenerarmos em alma, né, nesse momento de acolhimento e de transformação mútua. Então, existe a preocupação de Ismael para que não se esfacele o Brasil, como aconteceu na colônia espanhola, que no momento das grandes revoluções de liberdade, que foram travadas lutas sanguinárias na Espanha, não é? Aqui na América Latina, no território espanhol, e esfacelado todo o território em vários pequenos países que até hoje se mantém aí nessa divisão, sem unicidade, sem união, com vários caudilhos manipulando a política e trazendo muita dor às populações. E se neste momento Dom Pedro não ficasse aqui controlando e unindo o país, provavelmente nós estaríamos também sofrendo os mesmos processos divisórios, desestruturantes que é a nossa nação. E hoje, graças a esse momento de independência que foi conquistado pelo paz, não é? Pela união de todos, mas que atravessou muitas lutas, nós temos um Brasil unido. E para terminar a nossa fala, nós vamos trazer aqui também o 7 de setembro, que é o nosso marco, não é? Que marca o início da independência do Brasil propriamente dito, que foi uma data escolhida para ter esse símbolo. Uma data escolhida posteriormente, no momento em que Dom Pedro está em viagem, não é, a São Paulo, a Minas. Ele para ali, recebe fazendo com que Dom Pedro se irritasse com uma carta ameaçadora à corte, ao Brasil, uma ameaça de guerra, de violência, caso ele não retornasse para Portugal. E nesse momento ele, muito irritado, sobe no seu cavalo, que as pessoas
questionam se era realmente um cavalo, e dá o grito da independência do 7 de setembro, independência ou morte, que nós temos aí não só o quadro, né, retratando esse momento, mas também o filme, que é muito bonito, esse momento muito emocionante, e que nos deixa assim extasiados por amor à nossa pátria, né, vivendo esse momento desde criança, desde a nossa juventude, como se fosse o momento único da independência, sem compreender a amplitude desse ato, a amplitude desse momento, que não é apenas um momento místico de declaração da independência, mas que está acompanhado com uma construção responsável, tanto pelas pessoas que aqui viveram, né, que lutaram com Dom Pedro pela nossa liberdade, nossa independência pacífica, e também pela espiritualidade maior. Eu deixo aqui um momento muito bonito, que é transcrito aqui no livro, sobre esta questão. Aqui já na página 121, olha que bonito isso aqui, olha, gente. Aspas para Humberto de Campos. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ali mesmo, às margens do Ipiranga, quando ninguém contava com esta última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário visível que velava pela grandeza da pátria. Que coisa linda, viu, gente? Aqui, ó, inspirado pelo próprio Tiradentes, aquele que lutou na Inconfidência Mineira, que foi o único a ser condenado à morte, não é? Nós já falamos isso no vídeo, que Tiradentes, quando desencarnou também, foi muito acolhido pela espiritualidade. É um vídeo lindo que fala sobre isso. Ele deixa aqui claro que foi inspirado por Tiradentes, que o grito do Ipiranga foi proferido por Dom Pedro naquele momento, e que era assim, para o grito do Ipiranga ser e representar um marco de ruptura da independência do Brasil. Muito bem, fico aqui neste momento de reflexão com vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vejam os outros também, que mostra claramente que nós brasileiros temos esse acompanhamento espiritual, não só a nível político, social, mas também a nível individual. Que todos nós estejamos cientes dessa presença espiritual em nossa vida, que tenhamos o hábito de orar por nós, pela nossa família e pelo nosso Brasil querido, e que todos nós venhamos a continuar permanecendo em paz e harmonia, e que todas as mudanças que estão agora sendo feitas pelo nosso Brasil, pela honra e glória de Jesus, o nosso governador espiritual, nosso modelo e guia, e por Ismael, todos os nossos amigos espirituais, seja abençoado com a luz de Deus e do amor, e que nós venhamos agora a atravessar esses momentos de transição planetária em paz, sempre na dimensão da evolução de todos nós. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa aí seu like. Obrigada.